Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Smart Crypto. No panorama de hoje, abordaremos o Bitcoin, Matic Polygon, Shiba e Solana. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus conosco. Isaías 41:13 diz: Pois eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: Não temas, que eu te ajudo. Este versículo é uma promessa de Deus para nos dar coragem e auxílio em momentos de medo e dificuldade. Ele nos assegura que não estamos sozinhos, pois Deus está conosco para nos sustentar e nos ajudar em todas as circunstâncias. Agora, seguindo em frente, agradeço a todos vocês e vamos começar o panorama das criptomoedas. Vamos lá! Fala, turminha! Muito boa noite! Que Deus possa abençoar a semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Vou falar um pouquinho de Bitcoin, vou falar um pouquinho de Matic, Shiba e Solana, tá? Ah, XRP também. Então, antes de começar, gostaria de pedir o seu like. Eu iria deixar para fazer esse panorama amanhã, né? Porque ainda o Bitcoin não quebrou a estrutura diária para baixo, nem semanal. Então a gente terá uma certeza melhor quando quebrar, né? Porém, no gráfico de 4 horas ele já quebrou e o caos está instaurado, talvez, né? Mas é o que eu falo direto para vocês, é importante pagar barato, calcular o seu risco, porque você imaginou a galera do 31 que nunca mais ia voltar abaixo de 30? Já estamos em 25. E se vier direto, vai ser uma bela de uma queda, tá? Então, primeiro, vou falar com vocês um pouquinho qual eram minhas expectativas de movimentação, o que ainda resta, o que não resta. Nos episódios anteriores, lá nos primeiros panoramas do Bitcoin, quando ele começa a fazer essa movimentação, eu falo para vocês que poderia rolar um movimento chamado de sweep de liquidez, né? Que é basicamente lá na região do 24.500. Mas como ele fez esse fundo, poderia fazer isso aqui para fazer isso aqui também. Nada impede. Então ele pode chegar lá na região do 24.500 e ainda fazer essa movimentação aqui? Até pode. O que diminui é a probabilidade, né? Porque no gráfico de 4 horas ele já quebrou a estrutura para baixo. Então, é claro que quanto maior o tempo, mais probabilidade de acerto a gente tem. Mas a nossa probabilidade de sweep de liquidez diminui um pouco. Mas eu gosto de deixar em aberto até que o mercado quebre a estrutura para baixo no gráfico diário, que vai ficar lá na casa do 24.800, tá? E também nos episódios anteriores, eu falo para vocês tomarem cuidado quando o mercado subiu, né? Que ele poderia enroscar nessa região de 50%, e foi basicamente onde o fechamento dele, né? E poderia rolar um fechamento. Poderia rolar um movimento chamado de Judas Swing. O que é o Judas Swing? Ele induz todo mundo que vai subir e aí ele faz um movimento ao contrário, tá? Então também citei para vocês que isso não pode ser considerado um Judas Swing, né? Mas mesmo que ele caia, porque geralmente, né, em 400% das vezes, o Judas Swing costuma ser movimentos rápidos, tá? Então ele faria esse movimento e já faria isso aqui. Então não pode nem ser considerado um Judas Swing esse movimento aí, belezinha? Então a queda para mim continua a mesma coisa. Quando ele colocar um fechamento no gráfico diário, a gente vai ter um norte melhor, beleza? Mas ficar bem ligado naquela regiãozinha no gráfico de 4 horas que eu falei, pode ser sim perigosa, tá? Agora vamos supor que o Bitcoin resolve cair direto. O que a gente tem? Bom, pessoal, aqui são regiões que eu falei para vocês que mais cedo ou mais tarde o mercado voltaria a fechar, né? Aí tem os amigos aí que comentam que nunca mais ia voltar. Já já estamos chegando, né? Por sinal, a Matic chegou na onde eu falei que ia chegar e a galera falou que não ia, né? Quero ver se alguém vai falar que chegou mesmo agora. Então o mercado vai fechar essas regiões. Essa região aqui do 20, lá embaixo, na teoria, essa região aqui, ó, é uma região forte, na teoria, né? Porém, entretanto, eu acredito que vai ter muita gente visando essa região aqui
E esses caras aqui gostam de pegar o seu dinheirinho, tá? Mas acredito sim que se for para montar uma posição para longo prazo, começar a comprar no 20 já com uma expectativa que talvez vá até 18 e talvez se for o caos mesmo até o 16 lá 15.800 novamente, para montar uma posição a longo prazo, tá? É só essas regiões aqui que eu viria de compra. Antes disso eu não compraria não. Mesmo que suba e vai lá romper o topo lá. Porque daí vai deixar em aberto as regiões de novo e vai ter que voltar. Então aí a gente tem que esperar o movimento acontecer para a gente analisar, tá? Mas eu ficaria bem ligado só nessas regiões aqui para vocês gostam de falar, acumular, beleza? Porque a gente tem que entender assim, ó, quando a gente entende no gráfico diário, fica nítido a movimentação do tipo o quê? O mercado saiu do seu ponto de menor liquidez, fez um processo chamado processo de mitigação, ele está transportando o dinheiro do ponto 1 para o ponto 0, né? Então, olhando pelo gráfico diário, a expectativa é que quando ele faz essa movimentação, abastece o seu carro, ele vem para romper tudo para baixo. Essa é a expectativa olhando o gráfico diário, tá? Mas, para animar vocês um pouquinho, quando a gente vem pelo gráfico mensal, a gente tem uma quebra de estrutura já no gráfico mensal, que vai ficar lá na casa do 25.211, mais ou menos. Então, a expectativa é que o mercado faça aí esse movimento mesmo que ele fez, né? Venha abastecer para depois dar continuidade de movimentação. Então, aqui ficou um order block mensal e essa região se torna muito forte. Por quê? Porque abaixo desse order block ficou um Fair Value Gap. Então, quando acontece esse cenário, a região se torna muito forte, tá? Basicamente é por isso que aqui é tão enroscado nessa região de oferta, porque acima desse order block tem um Fair Value Gap também no gráfico diário, que foi aonde quebrou a estrutura, tá? Então acho que deu para entender um pouquinho sobre o Bitcoin. Daí na quarta-feira, se ele quebrar a estrutura ou se ele não quebrar, né? Se ele não pode ficar parado aqui, senão não vou fazer mais. Dependendo da movimentação que ele fizer, na quarta-feira eu atualizo vocês, tá bom? Vamos falar primeiro de Matic. Bom, galerinha que falou que não ia chegar, hein? Olha, parece que no meu gráfico chegou. Parece que no meu gráfico chegou. Bom, pessoal, o que acontece com a Matic? Por que eu sempre falo para vocês as coisas? E é importante vocês pagarem barato e não cair na besteira de comprar em lugar errado, né? Porque quando acontece uma situação que pessoas que não entendem do mercado, não dizendo que eu sei tudo do mercado, tá, pessoal? Porque o mercado ele muda o tempo inteiro, a gente tem que se adaptar ao mercado, a gente tem que estudar cada dia, fazer milhões de coisas. Mas a coisa mais importante que você precisa fazer é pagar barato em qualquer coisa na sua vida, né? Procurar. Por exemplo, você não sai comprando, vamos dizer, um Gol, que a tabela FIP dele é 10 mil. Você saiu para comprar um Gol hoje, você não vai pagar 300 mil no Gol porque foi o primeiro que você achou. Ah, mas vai que você tem uma expectativa que ele vai valorizar no bull market. Então você tem que pagar um preço barato dentro das coisas, tá, pessoal? Não sei se ficou muito bom o meu exemplo, mas deu para entender, né? Então vocês sim têm que procurar pagar barato em tudo, comprar no lugar certo, e é o que eu falo direto para vocês. Esses caras do outro lado da linha, eles estão aqui para ganhar dinheiro, e eles estão aqui para ganhar o seu dinheiro. Vocês precisam parar para pensar um pouquinho, como que esses caras ganham dinheiro, né? Eles precisam manipular o mercado o tempo inteiro. Então vocês imaginam a galera que compra 100 mil, 200 mil numa região dessa, vendo seu dinheiro fazer isso aqui, ó. Você acha mesmo que eles não estopam? Que eles não vendem e falam, vou salvar 10 mil, vou salvar 5 mil. É isso que acontece. Então, mais de 90% das pessoas acabam saindo fora, né? E talvez as que ficam ganham pouco quando volta. É tanto tempo que a pessoa não aguenta mais esperar, tá? Então, é importante que vocês busquem conhecimento para entender o mercado, oferta e demanda, entender como o mercado funciona, que o normal do mercado não é ele fazer isso aqui, nem para cima nem para baixo, sem parar,
tá bom? Então, quando o mercado faz essa quebra de estrutura na Matic e ele não volta a testar a sua base, onde deu início à quebra de estrutura, ele deixa vamos dizer, uma brecha em aberto, que ele vai voltar a testar essas regiões, tá? Isso é de grande probabilidade de acontecer em qualquer mercado financeiro. Pode demorar um mês, um dia, um ano, 2 anos, 10 anos, mas a probabilidade é que volte. Então, o Matic ela está na região de compra. Essa região aqui lá do 0,45 também é região de compra. E a região lá do 0,36, 35 também é região de compra. Beleza? Agora o caos. Plantou o caos no mercado. Ela pode chegar até o 0,25 lá. Só não pode colocar um fechamento abaixo do 0,30. Pavio até pode, tá? Mas aqui é região de compra para se posicionar. E se ela tiver uma expectativa de voltar a subir, aqui será a melhor região de compra dela, tá? Então é só isso que eu tenho para falar da Matic, beleza? Daí nas próximas semanas eu vou atualizando vocês. Vamos falar um pouquinho de Shiba. Bom, Shiba, pessoal, como nos vídeos anteriores eu ditei para vocês a compra que ela subiu aqui, ditei a venda, né? Depois soltaram a notícia lá. Então a Shiba ela está segurando no seu order block semanal. Essa região aqui, na teoria, seria o melhor ponto de compra dela, onde ela está agora, e aqui na casa do 0,000670, tá? Tudo que não pode acontecer na Shiba é ela colocar um fechamento aqui abaixo. Por quê? Vai estar anulando toda essa pernada de alta. E aí é o que eu falo direto para vocês. Pô, a gente gosta da moeda, a gente gosta do projeto, mas quem manda no mercado, eles estão gostando? Eles estão investindo? Porque nessa região aqui, é eles que vão ter que defender a posição deles, beleza? E é por isso que eu até tinha bastante expectativa, né, do Bitcoin fazer aquela movimentação, porque se ele não fizer esse movimento, algumas altcoins vão inverter a sua tendência macro do mercado. E isso é bastante perigoso, tá, pessoal? Então, Shiba, ela está numa região de compra e como eu citei para vocês, não pode colocar um fechamento abaixo da mínima. Vamos falar um pouquinho de XRP. Eu vou falar bem rápido da XRP, porque eu vou trazer um vídeo só dela aqui no canal. Mas já vou adiantar vocês, porque agora tem um monte de gente que fala que a moeda não presta mais. E sabe por que não presta mais? Porque mais de 50% comprou aqui nessa região. Daí ela não presta mais. E a outra metade é a galera que falou que a moeda ia para 10 dólares. Então, para eles não presta mais. Mas vou citar para vocês que, para mim, estrutura gráfica ela é uma das mais bonitas. E se ela fizer a movimentação que eu espero, eu vou comprar muito e talvez ela seja a minha maior aposta para o mercado de alta, tá? Então, o que eu esperaria para a Shiba aqui? Para montar uma posição, dependendo da queda do Bitcoin, lá na casa do 0,35, se você ficar posicionado dentro dessas regiões aqui, vai ser bem legal, tá? Mas eu vou trazer um vídeo dela e vou passar certinho a expectativa de movimentação que eu tenho dela para vocês. E se cumprir, vai ser um baita movimento, tá? Lembre-se que eu falo para vocês, tudo que importa para a gente é a quebra de estrutura. Não comprar o topo. Até porque eu avisei vocês também sobre a XRP, né? Se alguém viu, evitou de perder dinheiro, que ela estava criando um fundo falso, que não era ponto de compra, que não era para comprar. Avisei nessa região que era um displacement, mas como era uma região de muita liquidez, poderia estopar essa região. Daí foi o que aconteceu, parou no order block de baixo, né? Mas dependendo da movimentação do Bitcoin, vem para perder essa região aqui, tá? Belezinha? Mas daí acho que essa semana ainda eu trago o vídeo da XRP. Vou atualizar vocês, mostrar o que eu vejo dela. Mas se ela cumprir com o que eu estou vendo, vai ser a minha maior aposta para o mercado de alta, beleza? Solana. Bom, a Solana também está cumprindo com o que eu falei para vocês anteriormente, né, pessoal? Porque a partir do momento que ela quebra a estrutura para baixo, ela indica que está vindo fazendo seu processo de mitigação, até que encontre as suas regiões de demanda do mercado,
né? Então, dependendo como vier a situação do Bitcoin, ela vai testar a casa do 9, 9,50, 8 lá novamente, tá? Para mim, ela não pode mais perder essa região. Se ela perder, aí vai ter que aguardar uma nova movimentação, o negócio pode azedar bastante. Mas como citei, igual a Matic, ó, a quebra de estrutura deu start aqui. Então ela tende sim a vir testar essas regiões aqui. Belezinha? Ela tem até uma região aqui na casa do 0,15. Tem um amigo que falou que ela não passava de 20. Mandar um abraço para ele também, né? Fica com Deus, uma boa semana. Ela tem uma região aqui na casa do 15, 14, pessoal. Mas é a situação que ela só vai segurar aqui para fazer isso aqui se o Bitcoin subir. Tá? Se o Bitcoin fizer esse movimento. Mas mesmo que ela faça esse movimento, no futuro a expectativa é que ela já venha testar a região lá de baixo, porque também não vai ficar em aberto esse vazio gráfico aqui, ó. Tá bom? Então, para longo prazo, eu ficaria bem de olho nessas regiões dela aqui de baixo, lá na casa do 8 ou do 9, para comprar ela a longo prazo, beleza? E tudo que não pode acontecer, como eu falo para vocês, colocou um fechamento abaixo dessa região. E é por isso que vocês têm que ter sempre o seu risco calculado. Vou entrar com ela 9, tá bom, qual é o tamanho do meu risco? O meu risco, vai dar 15%? Pô, é grande? Razoável. Ou então você pode aguardar uma entrada de confirmação dentro da sua zona de demanda, que eu já expliquei diversas vezes. Assim você diminui o seu risco e tem uma confirmação de entrada, tá? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus, uma boa semana. Se o Bitcoin fizer novas movimentações, eu atualizo vocês na quarta-feira, tá? Vou trazer um vídeo bem especial da XRP, que eu estou esperando para ela. Pode ser a minha maior aposta aí para o mercado de alta. Então, valeu, pessoal. Fui!